Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tá me ouvindo direitinho, Gabriel? Oi? Tá me ouvindo direitinho? Sim, obrigado. Ah, beleza. Tô. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem você mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, eu não entendi nada. Que pergunta era aquela? Não era nada do meu assunto, não, né? Você mandou errado, não foi, não? Era da fórmula que era para fazer, Que forma? do cosseno. Você botou aqui capítulo aca- 6, fórmula L. É aquela fórmula que é L vezes o cosseno. Bio vezes seno. Depois eu te respondo, então, porque eu não tinha entendido a pergunta. Eu pensei que você tivesse mandado Beleza, errado. obrigado. Viu? Eu te respondo depois no WhatsApp, tá? Tá. Bom dia, pessoal. Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Cadê vocês? Abram as câmeras aí para eu ver vocês. Bora, meu povo. Eu tô vendo foto. Bora, vamos lá. Aí, Brendo, abre a câmera mesmo. Vamos lá. Bora todo mundo, gente. Deixa eu ver a cara de vocês. Cadê? Eu só tô vendo foto. Bom dia, Carlos. Bom dia, Brendo, beleza? Tá me ouvindo direitinho? Tô bem, e você? Tudo jóia. O áudio tá saindo direito aí pra vocês? Tá sim. Ah, beleza. Na aula passada teve alguém que reclamou que tava baixo. Eu troquei aqui o fone para ver se melhora. Pessoal chegar, dá mais um minutinho aí para ver se a galera acorda e entra para a gente poder começar. Pronto, vamos lá. Só tem 11 clientes aqui agora, mas a gente começa assim mesmo, é melhor. Bom, pessoal, então bom dia para vocês. Tá todo mundo bem? Todo mundo em paz, graças a Deus. Bom, nós vamos continuar o nosso eletromagnetismo, beleza. Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Tranquilo aí o Sim. som? Ótimo. Então é o seguinte, nós vamos dar continuidade ao eletromagnetismo, tá? Nós começamos falando da força magnética na, na aula passada e aqui a gente vai dar sequência falando de campo magnético, tá? Depois que eu explicar campo magnético, eu vou explicar para vocês como é que ocorre a atração ou repulsão de condutores quando a corrente elétrica está passando. Então, um fio, uma corrente elétrica próxima, a depender do sentido da corrente, ele pode ser atraído ou repelido. É uma consequência da força magnética, mas eu só posso explicar depois que eu passar campo magnético para vocês.
Então, a gente explica o campo magnético e depois analisa essa situação, tá? Bom, então vamos lá. O eletromagnetismo, como eu já disse para vocês, é o fenômeno elétrico interferindo ou criando, através de uma corrente elétrica, um campo magnético. Então, existe aqui a lei de Ampère, tá? Porque, como eu disse para vocês, em 1820, Oersted ele descobriu, verificou o fenômeno eletromagnético. Porém, ele só fez a descoberta. Ele não fez a equação. Ele não equacionou esse princípio. Então, na ciência, a gente tem muito isso. O cara descobre o princípio teórico da coisa, porém ele não consegue equacionar. Isso ocorre mais nesse período, tá? Entre o século XIX e o século XX, os cientistas são mais específicos, tá? Aí aquela velha história, às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, aí você vai ver lá o currículo dos candidatos, o cara tem mestrado, o cara tem doutorado e pós-doutorado, e você só tem a graduação. Aí muitas pessoas olham o currículo do cara e falam, eu não vou nem concorrer com esse cara que eu não tenho chance. Não é assim, certo? Por quê? Porque na modernidade atualmente, o que acontece? O cara ele é específico em um conteúdo só. Então, o conhecimento ele vai afunilando. Então, observe aqui, ó, foi em 1820, tá? É uma descoberta científica recente, tá? Porque em termos de ciência é recente. Porém, Oersted ele só descobriu o fenômeno, não teve capacidade de equacionar. Foi Ampère que fez a equação e formulou, provando matematicamente que a lei dele estava certa. Isso ocorre por quê? Porque antigamente, se você pegasse aqueles gregos, aqueles filósofos gregos, os caras eram filósofos, eram astrônomos, eram matemáticos, igual Newton, igual outros filósofos que descobriram outras leis anteriores. Então, eles faziam tudo, eles elaboravam um princípio e equacionavam também. E aí ficava com a lei, certo? A lei era estabelecida por eles. Atualmente, mais recentemente, a gente observa muito isso. Um cara, ele... Estão me ouvindo? Pessoal, a internet caiu aqui? Sim, Estamos Carlos, te eu tô ouvindo ouvindo. agora. Sim. Beleza. É porque apareceu uma mensagem aqui, minha internet está oscilando. Aí o que acontece? Esse Oersted, com a descoberta recente, ele não equacionou, foi Ampère que equacionou, por isso que ficou conhecido como Lei de Ampère. Tá? O que eu estava falando para vocês com relação a essa questão do título é porque agora, atualmente, a tendência é que a gente tenha um cara que possa ser muito bom em um conteúdo só, em uma parte só de um conteúdo. E isso que acontece quando o cara faz mestrado e doutorado. Então, quando vocês forem fazer faculdade, vocês vão ter uma grade curricular com todas as disciplinas do curso que você escolher. Beleza. Aí você vai fazer a faculdade, cumprir todas as disciplinas, teoricamente aprender tudo sobre aqueles conteúdos. Certo? Se você sair para fazer um mestrado, Ô, você Carlinhos, vai tá escolher... travando. Aqui é a internet que está oscilando. Viu? Se travar, vocês me avisam aí que eu repito. Então, o que acontece? Você vai afunilando o conhecimento. Quando você está fazendo a graduação, você vai ver lá as 54 disciplinas do curso. 50, 45, depende da grade curricular. Tá? E aí você tem as disciplinas, você vai estudar todas as disciplinas e, teoricamente, aprender tudo. Tá aí não, Carlinhos. Tá falhando? Tá falhando aí a internet? Carlinhos, a gente não tá te escutando. Eu não tô conseguindo entender também, Carlinhos. Tá, só um minuto aí que eu vou ver.
Ô, Carlos, eu vou pedir para Lucas dar aulas. Pessoal, olha, ameaça, isso é ameaça. Eu vou chamar Pio. A internet, tá, os dois, eu ia mandar uma mensagem lá no grupo, porque Oh, mas a Leila tá diferente, né? os Bem dois mais. os dois estavam querendo tomar minha aula, que eles já fazem isso lá na escola, e aí agora estão querendo tomar até minha aula virtual. Nem é dia da aula dos caras, os caras estão botando aula no meu horário. É Lucas e Pio, os bichos são terríveis. Bom dia, professor. Bom dia, querida. Pessoal, desculpe aí, é porque a E não internet tem do caiu. nada. Aí assim, A internet caiu aqui. É muito uso. Mas vamos lá. Estão me ouvindo direitinho agora? Hein, meu povo? Estou ouvindo agora, Carlos. Beleza. Então, Até agora sim. então, ótimo. Se cair, é a internet. Minha internet está oscilando muito hoje. Já apareceu aqui que está diminuindo uma barra, mas é problema da internet. Se cair, vocês me desculpem aí, não tem muito o que eu fazer, não. Mas vamos lá. Então, o que eu estava explicando para vocês é o seguinte. Se você faz o curso de graduação, você se especializa em várias matérias. Quando você sai e faz mestrado, você vai pegar uma matéria e escolher um tema para fazer o mestrado. Aí você fez o mestrado, se especializou naquela matéria. Se você quiser fazer o doutorado, você vai pegar um tópico, um conteúdo daquela matéria, um assunto, um capítulo, por exemplo, daquela matéria, e vai fazer o doutorado. E você vai ficar especializado só naquele conteúdo daquela matéria. Se você for fazer um pós-doutorado, você vai especificar mais ainda sobre um tema só. Então, quando o cara tem doutorado, pós-doutorado, ele tem um título maior do que o seu. Porém, isso não significa que ele tenha mais conhecimento do que você. Porque na modernidade, o conhecimento está sendo afunilado. Quanto mais você estuda, mais você fica específico. Ele pode ser bom em uma parte específica do conteúdo. Isso não significa que ele pode ser melhor do que você. Então, quando vocês forem fazer qualquer coisa na vida profissional de vocês, vocês não têm que ter medo se o cara tem mestrado, se o cara tem doutorado, se tem pós-doutorado, você só tem graduação. É óbvio que seria bom se você fizesse mestrado, doutorado, que vai abrindo mais portas, porque os títulos também contam, mas o conhecimento também é importante, tá certo? Então não é isso que vai ser determinante. Eu estou explicando aqui só para comparar aí para vocês com essa questão. Então, quando você pega estuda a história antiga, você vê que aqueles filósofos gregos, os caras eram especialistas em várias áreas. O cara era químico, era físico, era biólogo, era astrônomo, era filósofo. E hoje em dia você não tem mais isso, tá certo? Então, foi Ampère que estabeleceu a equação desse fenômeno eletromagnético, tá? Bom, então agora a gente vai para a parte específica, propriamente dita, que seria campo magnético, tá? Então, o campo magnético, ele vai ser gerado através de uma corrente elétrica, tá? Então, normalmente, a gente pega um condutor retilíneo, primeiro, para analisar, que é a situação mais simples. Então, no condutor retilíneo, uma corrente vai ser estabelecida, tá? Aqui está a setinha para cima, indicando que a corrente está para cima. E aqui você teria um papel, que está aqui de marrom, representando um papel, cortando esse condutor. Então, o condutor aqui está atravessando o papel por um orifício, tá? Um plano de um papel, e subindo. E a corrente está para cima. O campo magnético, que eu falei para vocês que é representado por B, tá? B porque a equação matemática foi estabelecida por esse indivíduo aqui, tá? O nome francês, Biot Savart. Esse cara, ele estabeleceu a fórmula... Oi? Você podia explicar novamente a imagem que eu não consegui entender, por favor? Aqui você tem um fio, um condutor, e é como se essa parte marrom aqui é um papel, com um orifício no meio. O condutor está vindo de baixo, atravessando o papel e subindo o fio, certo? Atravessa o papel e sobe, ok? Bom,
É como se você... A internet falhou. É como se tivesse isso aqui, ó. O papel está aqui. O condutor ele passa daqui por baixo, de baixo em cima. Então, o condutor ele vai atravessar o papel, certo? De baixo para cima. Obrigado. Beleza? Bom, então o campo magnético ele vai Isso. ser proporcional à corrente elétrica. Então, quanto mais corrente, quem é que está criando o campo magnético? O campo elétrico do movimento da carga. Então, se você tem mais movimento de carga, você terá um campo elétrico maior e, consequentemente, você vai ter um campo magnético maior também. Desculpa. Certo? Então, o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica. E existe aqui uma constante, que é a constante de permissividade magnética no vácuo ou no ar, que seria a constante que permite esse campo magnético atuar na região. Então, se você tem, por exemplo, o ar ou o vácuo, Oh, o fenômeno travou. magnético... Travou? Então, olha só, se você tem, vou repetir, você tem o campo magnético diretamente proporcional à corrente, beleza? E você tem também uma constante, esse μ aqui, é uma constante de permissividade magnética no vácuo. Essa constante ela vale 4π vezes 10 a menos 7, tá? Depois eu vou passar o valor para vocês na aula teórica. Essa constante, ela atua aqui na permissividade, o quanto que o meio permite que a força magnética e o campo magnético atuem. Por exemplo, se você pega o ímã e coloca no ar 2 pedaços de ímã, você vai observar a força com uma intensidade. Se você pegar esses ímãs e mergulhar na água, a força já vai ter intensidade diferente. Então, o meio influencia na atuação do campo e da força magnética, certo? Por isso que tem essa constante aqui. Só que a gente não vai se preocupar com isso agora, que eu vou passar depois para vocês os cálculos. Hoje eu quero que vocês aprendam apenas a determinar o campo, como a gente determinou lá o sentido da corrente e a força magnética, certo? Aqui eu quero que vocês aprendam a determinar o campo magnético. Bom, sobre 2πr. Por que 2πr? Quanto mais você se afasta do condutor, menor fica o campo, a intensidade do campo magnético. Quanto mais próximo do condutor, maior a intensidade do campo magnético. Lembra lá da carga elétrica? É a mesma coisa. Quanto mais próximo da carga, o campo magnético era mais intenso. Quanto mais você se afastava da carga, menor será o campo magnético, o campo elétrico naquele caso. Aqui o campo magnético depende da proximidade. E essa proximidade é esse raio aqui, ó. A distância dessa circunferência para o centro do condutor, equivale ao raio da circunferência. Se você pega um ponto aqui, afasta mais, esse raio vai ser maior, certo? Então, você tem diferentes valores de campo. Então, por exemplo, você pode ter você analisar esse ponto aqui, ó. Então, se você for pegar nesse ponto aqui, essa distância é maior. Esse raio vai ser maior, certo? Então, o raio influencia. Carlinhos, Sim, pode falar. o campo elétrico sempre, o campo sempre vai no sentido anti-horário? Não. É isso que a gente vai ver hoje. Como você vai determinar o sentido do campo. A gente vai aplicar a regra da mão direita, tá? Eu vou explicar na sequência para vocês aqui. Quando você determinou a força na carga, você usou a regra do tapa com a mão direita. Aqui você vai usar a regra da mão direita. Você vai usar a mão, mas você não vai bater nem no condutor, nem na carga, tá? Aí, se mudar o sentido da corrente, vai mudar o sentido do campo também. Eu vou explicar para vocês na sequência. Pode ficar tranquilo. O que eu quero que vocês entendam agora é que o campo magnético vai ser dado por MO ou M, Mi, vezes I
sobre 2πr, tá? Esse 2π aqui é só porque se... Ô, Carlos, Sim, pode falar. Pessoal, estão me ouvindo? não, eu ia dizer assim, só para entender, o 2PR, ele vai ser o aumento, né? É, Vai ser a que você tinha distância. dito, né? Se você aumentar a distância, vai aumentar o valor de 2πr, que seria o comprimento dessa linha aqui, que é proporcional ao raio, tá? Tá falhando a internet aí para vocês? Tá falhando o vídeo e o som? Desliga a câmera pra ver, cara. Acho que é melhor, né? Deixa eu desligar aqui para ver se melhora. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou desligar a câmera para ver se melhora. Como é que tá aí agora? Estão me ouvindo melhor? Tá. Me dê um retorno aí que eu já não tô vendo ninguém. Estão me ouvindo? Hein, pessoal? Estão me ouvindo direitinho? Responda aí. Agora sim. Pronto. Deu uma melhorada, professor. Pronto. Vamos ver se a câmera desligada fica melhor. Então é o seguinte. Aqui é só a fórmula, tá? Então, B é igual a MO vezes I sobre 2πr. Depois a gente vai detalhar isso aqui. Essa aula é para principalmente a gente determinar a direção e sentido. Então, vamos lá. O que a colega perguntou, para determinar o sentido do vetor indução magnética aqui, você utiliza a regra da mão direita. O que é isso? A regra da mão direita consiste em você colocar o polegar da mão direita no sentido da corrente, certo? E fechar os dedos no condutor. Se você fechar os dedos, os demais dedos no condutor, esses dedos da mão, eles determinam as linhas de indução, certo? Então, as linhas de indução elas vão estar aqui, como está essa circunferência vermelha, percorrendo essa direção circular aqui ao redor do condutor. Então, aqui é a região do campo magnético. Nesse caso, o sentido do campo vai ter o sentido anti-horário. Por quê? Porque a corrente foi para cima, certo? Você coloca o polegar para cima e fecha os dedos. Então, o sentido aqui das linhas de indução e do campo magnético, que é tangente à linha, vai ter o sentido anti-horário, como a colega falou. Porém, se a gente inverter Ô, o Carlinhos, como sentido assim? da corrente... O quê? Não, não, porque eu não estava conseguindo entender. Como assim? Porque na mão direita ela tá se ligando no sentido do horário. Pois é, com a mão direita, o polegar para cima, você fecha os dedos, ela vai para o sentido horário. Os dedos, seus dedos, circulam um fio no sentido anti-horário. Não é horário aqui não, anti-horário. Se você colocar o polegar para baixo e fechar os dedos, aí ele vai ficar no sentido horário, certo? Porém, isso aqui depende do sentido da corrente. Você vai colocar o polegar no sentido da corrente. Aqui está indicando para cima. Se você colocar para baixo, aí você vai ter essa corrente, esse campo, desculpe, em outro sentido. Vou mostrar aqui para você. Liguei o vídeo para mostrar aqui para vocês. Então, você tem aqui o condutor. Imagine que o lápis seja o condutor. Se você pega a mão direita, a corrente está para cima, a ponta do lápis. Então, você vai pegar o polegar da mão direita e colocar no sentido da corrente. E vai fechar os dedos ao redor do condutor. Seus dedos formam as linhas de indução. Então, você coloca o polegar e fecha os dedos. Isso daqui vai ter um sentido anti-horário, ó. Anti-horário ao redor do condutor,
certo? Ele vai passar assim, ó. Se a corrente estiver para cima. Porém, se o condutor estiver com a corrente para baixo, você vai botar o polegar da mão direita no sentido da corrente e fechar os dedos ao redor do condutor. Quando você fechar os dedos, essas linhas vão ter o sentido oposto, que é o sentido que? Horário. Ela vai passar no sentido horário. Então, para cima, sentido anti-horário. Para baixo, a corrente, o sentido vai ser horário. Entenderam isso aqui? Sim, Carlinhos, obrigado. Vocês viram aí? Todo mundo viu? Conseguiu visualizar aí o vídeo? Sim. Beleza. Então, ficou claro, né? Coloca o polegar. O que eu quero que vocês entendam hoje é como determinar a direção e o sentido. Não se preocupem com a fórmula não, que a gente vai ter outra aula para detalhar a fórmula, tá bom? Então, como é que eu determino a direção e o sentido do vetor campo magnético num condutor retilíneo? Coloco, através da regra da mão direita, o polegar da mão direita no sentido da corrente e fecho os dedos ao redor do condutor. Esses dedos formam as linhas de indução, que é essa linha vermelha aqui, tá? E tangente a cada ponto da linha, você vai ter o vetor campo magnético. Então, o campo magnético ele vai estar nesse sentido anti-horário aqui, nessa situação, e depois ele vai estar, se a corrente for para baixo, no sentido horário. Beleza? Bom, campo elétrico criado por uma espira. O que é isso? Espira, ele é uma parte de um espiral. Então, por exemplo, o caderno, o módulo de vocês, ele é encadernado em espiral. Então, aquela molinha é uma espiral. Cada elo da espiral é uma espira, tá? Uma volta, uma circunferência. Então, isso daqui é uma espira, ó. Um elo de uma espiral. Você podia ter um monte de voltas dessas aqui, formando tipo uma mola, que seria uma espiral. E cada uma dessas daqui, de uma circunferência, cada uma dessas voltinhas, é uma espira. Então, você pode ter um condutor em forma de espira, certo? Esse condutor em forma de espira, ele vai estar atuando nesse caso aqui, ele vai estar passando por uma placa e aqui você vai ter o sentido da corrente, certo? Então, a corrente aqui está no sentido anti-horário também. Nesse caso da espira, o campo magnético vai ser determinado por B igual a M vezes I, MO vezes I, sobre 2R. Não tem mais o 2π, porque é só o raio da espira, na realidade o diâmetro da espira, de um lado para o outro. O raio do ponto central para um lado e para o outro, o dobro do raio, que é o nosso diâmetro. Porque o campo magnético, como padrão, a gente vai determinar no centro da espira. Tá ok? Então, aqui, como é que você vai fazer? Você vai usar novamente a regra da mão direita. Coloca o polegar no sentido da corrente e fecha os dedos ao redor do condutor, ao redor da espira. E aí você vai ter o sentido do campo magnético das linhas de indução. Então, observe o seguinte. Quando você coloca aqui o dedo nesse condutor, você vai fechar os dedos ao redor do condutor, certo? Deixa eu ligar a câmera aqui para a gente mostrar. Então, você tem o condutor passando de forma circular. Então, ele está vindo assim, ó. O condutor está circular. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para mostrar. Seria isso aqui, ó. Só que redondo. Então, se está no sentido anti-horário, você vai colocar o polegar no sentido da corrente. E vai fechar os dedos na espira, ó. Então, quando você fecha o dedo na espira, ela vai passar por cima do fio da espira, entrar por trás dela e sair na frente. Se você botar aqui do lado, como está na figura aqui, ó, nesse ponto da figura, você coloca aqui na lateral, ele vai entrar por fora,
passar por trás e sair no meio da espira. Se você colocar aqui na outra extremidade, a mesma coisa. Ele vai passar por fora, contornar e sair no centro da espira. Certo? Ô, professor, então é por isso que no da direita tá sendo anti-horário e no da esquerda tá sendo horário, né? Exatamente. Porque ele, na Ao realidade, na contrário. espira, é o contrário. Por quê? Porque ele faz a volta Sim. aqui em cima. Ó. Então, a corrente aqui estaria para cima, mas daqui para baixo, daqui para cá, estaria para baixo. Então, inverteria o sentido. Só que para a espira, como a gente analisa o centro dela, você observa que todas as linhas elas estão saindo do centro da espira. Ó. Tá vendo? E aqui, por fora da espira, ela vai estar o quê? Entrando. Então, a linha entra por fora da espira e sai por dentro dela. Então, é como se desse lado de cá, ó, da metade para cá, a corrente está assim, então ela vai entrar. Só que como ela faz isso, quando você for analisar desse lado, você vai botar o polegar para baixo, ela vai entrar por fora e sair no centro da espira. Entenderam isso aí, meu povo? Dúvidas? Sim. Ô, professor, mais ou menos que eu consigo entender de uma parte. Depois a gente vai voltar a explicar isso aí, Gabriel, direitinho para você, viu? No Obrigado. WhatsApp, tá? Eu te explico mais detalhadamente isso aí. E aqui, gente, a gente tem uma solenoide, tá? Solenoide vem do grego solen, significa tubo, tá? Esse tubo seria o núcleo de uma bobina. Aquilo que eu falei para vocês, que todo motor elétrico, ele possui um núcleo, uma bobina com um núcleo. Normalmente é um tubo de ferro que vai ser imantado pela corrente que passa ao redor do fio. Então você pode ter um tubo aqui de ferro e a corrente circulando aqui, esse condutor. Quando você estabelece a corrente elétrica aqui e a corrente passa, esse tubo de ferro ele fica imantado. E aí o campo magnético aumenta, amplia o fenômeno elétrico também. E aí você vai ter mais eficiência no aparelho. Então, todo motor elétrico ele tem uma bobina, tá? Que é também conhecida como solenoide. Então, na solenoide ou na bobina, o campo magnético vai ser dado por μ vezes N, que é o número de enrolamentos, vezes I sobre o comprimento do condutor. Mas, como eu disse para vocês, não se preocupe com a fórmula, que a gente vai ter outra aula para detalhar a fórmula. O que eu quero que vocês saibam é determinar o sentido da corrente utilizando a regra da mão direita, certo? Então, o sentido do campo aqui, como é que vai ficar na solenoide? Então, imagine que isso aqui é um tubo de ferro, certo? Ele não tem imantação. Porém, quando eu passar a corrente elétrica aqui, esse tubo de ferro vai imantar. Por quê? Porque a corrente vai criar um campo magnético. Como esse campo magnético vai ser determinado? Eu vou colocar a regra da mão direita. Mesma coisa. Coloco o polegar no sentido da corrente e, no caso aqui, a corrente está para cima, e fecho os dedos ao redor do tubo, do núcleo. O que vai acontecer? Quando eu colocar o polegar no sentido da corrente e fechar os dedos, o meu dedo ele vai entrar nessa parte aqui do tubo e sair do lado esquerdo aqui, do meu lado esquerdo, certo? Então, coloco o polegar, fecho os dedos vai sair, vai entrar desse lado e sair desse. Então, vai ficar assim o campo magnético, para a esquerda da figura que vocês estão vendo. Se o campo magnético está para a esquerda, significa que o norte vai estar aqui, onde saem as linhas, e o sul vai estar à direita, onde entram as linhas. Então, é o que você está vendo aqui. Então, você ligou a corrente nesse sentido, ó, para cima, você vai criar um campo magnético que vai estar direcionado para a esquerda do tubo. Se você tivesse a corrente no sentido oposto, então a corrente viesse desse lado aqui, ela iria passar por trás do tubo e descer aqui na frente. Você iria colocar a mão sempre na frente do tubo. Então você coloca aqui o polegar para baixo, porque aqui ela estaria para baixo, certo? E aí o que iria acontecer com o campo? Ele iria inverter. Então você coloca o polegar para baixo, os dedos iam entrar do lado esquerdo
passar pelo tubo e sair do lado direito. E aí aqui você teria polo norte e aqui polo sul. Entenderam isso? Dúvidas sobre como determinar, gente? Aqui não vai, acho que não vai dar tempo mais, por causa dessa queda da internet. Mas é para treinar. Então, um condutor reto muito longo é percorrido por uma corrente I, como indica a figura. O sentido e a direção do campo magnético em um ponto mais próximo de P é. Então, você tem o condutor aqui, o ponto P, à direita do condutor. Como é que a gente vai determinar? Coloca o polegar no sentido da corrente. A pontinha do lápis indica a corrente que está para cima. Então, meu polegar vai estar para cima, certo? Feche os dedos ao redor do condutor. Os dedos ele vai entrar no plano do papel na direita, passar por trás do fio e sair em direção aos meus olhos do lado esquerdo do condutor. Concordam? Por isso o campo magnético aqui em P vai estar entrando no plano do papel. Lembra que entrando é a bolinha com X. Por isso a resposta correta é a letra A. Todo mundo entendeu aí? Dúvidas? Entendi, professor. Algumas aí. Tinha mais, só que não vai dar tempo da gente mostrar. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês. Então aqui outra para a gente finalizar. Um condutor reto muito longo é percorrido por uma corrente I, como indica a figura. O sentido é a direção do campo magnético num ponto P, próximo a ele. Então agora o condutor está assim. Você vai colocar o polegar no sentido da corrente e fechar os dedos no condutor. Então quando você colocar o polegar no sentido da corrente e fechar os dedos, ele entra no papel embaixo do condutor, seria no plano da tela, passa e sai por cima do condutor em direção aos seus olhos. É o que está aí na figura, certo? Então aqui eu coloco o polegar no sentido da corrente, fecho os dedos, ele entra por baixo e sai por cima do condutor. O ponto P, como está acima, o vetor campo magnético vai estar saindo desse condutor. Por isso que a resposta é a letra E. Beleza? Pessoal, infelizmente nosso tempo vai acabar. Eu quero pedir desculpas aí a vocês com relação à qualidade hoje, porque essa internet me deixou na mão. Eu já mudei esse plano, mas não está funcionando. Acho que é muita sobrecarga de internet aqui, de gente usando, que é meu filho, minha esposa, a menina tendo aula também, minha filha, e aí complica. Mas eu vou ver se consigo melhorar isso aí. Valeu? Então, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Obrigado aí pela participação de vocês. Ok, professor. Um abraço aí a todos. Qualquer dúvida, é só Valeu, chamar no professor. WhatsApp. Valeu, galera. Bom dia para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.